Em todas as culturas do mundo existem histórias fascinantes que mexem com nossa imaginação. Temos as epopeias dos sumérios, dos egípcios, as histórias dos incas, dos maias e astecas. Da mesma forma que as civilizações antigas e muito interessantes, há outras pouco faladas no Brasil, como as germânicas e as escandinavas. Histórias que são passadas de geração em geração e que nos contam sobre uma terra além do norte. É quase um paraíso composto por altas vegetações, frutas gigantes que hoje chamamos de Hiperbórea. Por outro lado, a maioria dos pesquisadores menosprezam essas histórias, as rotulando como meras lendas ou mitos, contos infantis ou até ficção científica. No entanto, embora sejam de povos antigos e isolados, há fatores reais que não podem e não devem ser desprezados. Em praticamente todas as civilizações do planeta nos contam a mesma coisa, são as mesmas informações. De fato, elas estão nos dizendo algo muito simples e direto. Em todas as lendas e mitos, sempre existe um fator real. E isso nos leva a uma civilização que para nós aqui do Brasil é quase clandestina. Os esquimós. Curiosamente, eles jamais tiveram contato nem com os escandinavos ou muito menos com os povos germânicos. Então, me responda, como é possível dizerem a mesma coisa? Eles nos contam sobre o universo dentro de outro universo, o mundo dentro de outro mundo, um local de paz, de grande conhecimento e farta riqueza. Lá o Deus Sol reina porque não existe noite. A tecnologia avançada é demonstrada pelos estranhos objetos voando sobre um jardim tropical. Muitos são os exploradores polares que afirmam sentir o aumento nas temperaturas chegando próximo aos polos. Quando a lógica dos mortais é desafiada, entra em cena a arrogância humana que originou a crença sobre a existência de um oásis tropical em plena zona polar. Os inúmeros relatos, fotos, filmes e as incontáveis coincidências não podem ser desprezadas. Como a impressionante história contada ao cético Willie George Jameson por um ancião de 92 anos de idade, pouco antes de morrer em sua modesta casa na Califórnia. O Sr. Olav Hanser havia sido pescador, viajou o mundo, porém, durante 3 décadas foi tratado como um louco em um manicômio. O motivo? Contar a verdade, contar o que vivenciou. Contudo, ninguém contava que antes de morrer entregaria desenhos, mapas e todos os dados, com uma condição única, a de expor a verdade ao mundo. Caso ele fizesse novamente, retornaria ao manicômio. As provas chegaram ao Willis, um norueguês de pai e pescador escandinavo. Em seu aniversário de 19 anos, a tão sonhada viagem com seu pai aconteceria. Ambos prepararam um navio, o abasteceram com suprimentos e seguiram viagem, aproveitando-se dos ventos favoráveis. Dias depois, enfrentaram uma tempestade forte e uma neblina que quase os impediu de colidir com os grandes blocos de gelo à frente. Durante 5 dias, encararam a natureza, as ondas altas da terrível tempestade, até o mar se acalmar e a visão voltar. Ao longe, seu pai alertava para ter cuidado com as miragens, porque à frente o sol estava vermelho e meio apagado. Inexplicavelmente, a tal miragem os atormentou durante vários dias até eles alcançarem terra firme. Neste local, ouviram cânticos acompanhados de instrumentos de corda. O som provinha de um outro grande navio, muito estranho, com características totalmente desconhecidas para eles. Após atracarem perto, saíram 6 homens com estaturas anormais para os homens comuns. O gigante mais baixo media cerca de 3 metros de altura. Eles falavam um idioma desconhecido, tinham barbas curtas, porém seus semblantes eram agradáveis, o que ajudava a diminuir o medo do filho, já que o pai, com 1,92 m de altura, parecia uma pulga perto daqueles homens. Alguns tinham cabelos pretos meio avermelhados, outros eram loiros, mas todos trajavam lindas túnicas até a cintura. Bermudas e sandálias com fivelas em ouro compunham suas vestimentas. Curiosamente, eram homens felizes, muito gentis e sensíveis à música, e que riam sem parar. Eram criaturas elegantes, versadas em todas as ciências, e que nenhum deles tinha vivido menos que 800 anos de idade. Então, após os cumprimentos, eles acompanharam os gigantes barbudos.
E assim relatou o filho: testemunhamos as maravilhas residências dos gigantes. O ouro era abundante por toda parte, nas molduras, nas portas, nas mesas e até nos edifícios públicos. A fauna e flora compunham um espetáculo impressionante. Folhas, árvores e frutas exuberantes caracterizavam esse vasto arsenal. Eram de proporções gigantescas, mas com um sabor delicioso. As uvas tinham o tamanho de uma laranja e seus cachos alcançavam mais de 1 metro de comprimento. As enormes árvores da Califórnia pareciam meros arbustos frente àquelas árvores gigantescas que se estendiam por vários quilômetros em todas as direções. A água cobria 1/4 da superfície, enquanto a terra firme ocupava os 3/4 restantes, intercalados por imponentes rios e lagos. O cenário era todo iluminado por uma esfera de dimensões colossais, uma bola vermelha opaca que não emitia um brilho excessivo, mas que ardilosa se transformava em um tom branco ao amanhecer. Era o sol do interior da Terra. Logo, os viajantes testemunharam criaturas de proporções monumentais. Pássaros com asas abertas cruzavam os céus com uma envergadura que podia chegar a 9 metros. Nas águas do rio, tartarugas gigantescas nadavam. Elas mediam impressionantes 9 metros de comprimento por 6 de altura. As tardes eram envoltas em nevoeiro, seguidas por chuvas que caíam uma vez ao dia. Os amáveis habitantes daquela terra explicaram que a regularidade desses fenômenos climáticos propiciavam um crescimento e longevidades excepcionais para toda a vida animal e vegetal. Então, diante dessa descoberta, os marinheiros perceberam que estavam muito distantes de casa e, apesar dos avisos dos habitantes barbudos sobre os perigos que os aguardavam, decidiram retornar. Eles receberam mapas das cidades locais, pepitas de ouro como presentes e foram instruídos como partir. Após 45 dias navegando, evitando os enormes blocos de gelo e pensando que haviam superado todos os perigos, o barco acabou colidindo com um iceberg. O navio afundou, levando consigo o pai de Olaf. Sozinho sobre um bloco de gelo flutuante, Olaf teve a sorte de ser resgatado por um capitão de um navio baleeiro. Ao contar sua história a um homem, Olaf foi considerado louco e algemado, sendo libertado somente após mentir. Após 4 anos de ausência, ele retornou a Estocolmo, onde encontrou sua mãe falecida e suas propriedades sob o controle de seu tio. Ao compartilhar sua história, foi internado em um manicômio por ordens do tio, de onde saiu somente em 1862, após 28 anos de intenso sofrimento. Retomou sua profissão de pescador e guardou silêncio sobre sua história por 27 anos, temendo ser internado novamente. Foi somente quando conheceu Willis Emerson que decidiu compartilhar suas experiências. Mas essa história sobre gigantes nos leva ao livro A Terra Oca do Dr. Raymond Bernard, contado por um de seus pacientes. Um homem de origem nórdica relatou que quando vivia próximo ao Círculo Ártico na Noruega, ele e um amigo decidiram embarcar em uma jornada de barco em direção ao extremo norte. Após 1 mês de viagem, ultrapassaram os polos e chegaram a um país desconhecido para eles. Ficaram surpresos com o clima, já que o calor era tão intenso que não conseguiram dormir durante a noite. Eles navegaram e chegaram a um grande cânion que os conduziu para o interior da Terra, onde encontraram um sol que permanecia constantemente aceso, iluminando tudo ao seu redor. Assim como na história anterior, eles se depararam com o incrível tamanho e sabor das frutas, a abundante vida animal e vegetal, além de habitantes gigantes e amáveis. Essas narrativas são comuns em países nórdicos. A questão é, são histórias reais ou fruto da imaginação? Se sua resposta for sim, vou te mostrar um ponto interessante. No livro A Terra Oca, de Edward Elias, ele demonstra a teoria das aberturas polares. Essas aberturas têm cerca de 2.000 quilômetros de diâmetro, com bordas cobertas por uma camada atmosférica de aproximadamente 6 quilômetros de espessura. Em condições claras, o cone de luz do Sol interno atravessa essas aberturas, projetando-se nas camadas estratosféricas e criando o fenômeno que hoje conhecemos como aurora boreal. Elias afirma que o centro de gravidade não está no centro da Terra,
mas sim no centro da casca, a cerca de 250 quilômetros abaixo da superfície. Ele diferencia essa teoria da ideia de seres vivendo dentro de cavernas na crosta terrestre. Embora não haja prova definitiva da teoria da Terra Oca, Elias sugere manter a mente aberta para inúmeras possibilidades. Por fim, não podemos provar que a Terra seja oca ou que tenha um Sol interior, mas a ciência também não pode provar o oposto. A única certeza que se tem é que se os governos das grandes potências tiverem conhecimento de sua existência, jamais nos contariam. Mas e você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça o like. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço, até mais.